Nesta videoaula com slide de hoje falaremos do gênero textual romance. Quando surgiu, como surgiu, de onde vem o nome, quais as principais características desse gênero que nos acompanha, faz parte da nossa leitura há muito tempo. Bom, inicialmente, a palavra romance, como nós podemos ver aqui, ela é um termo medieval, romanço. Então, inicialmente, essa palavra ela tem origem no latim, romanço, quando o Império Romano dominava o mundo, vamos dizer assim, o latim evoluía. Então, essa palavra romanço, ela começou a ganhar o espaço em relação a textos. Também há uma outra hipótese de que essa palavra ela vem do latim romans, que é uma língua provençal, originou do latim romanicus, e que ela vai ganhando espaço, à medida em que ela vai descrevendo ou narrando aventuras, principalmente de cavaleiros medievais. Seja como for, a palavra romance ela deriva do latim, certo? E aí, essa é a origem da palavra. Mas o que vem a ser o romance? É uma obra literária que apresenta narrativa em prosa. Muito importante observar isso. Todo romance ele se caracteriza por ser uma narrativa, ou seja, ela possui os elementos da narração e é em prosa. Lembrando, a gente vai ver mais adiante a diferença entre prosa e poesia, É uma narrativa longa, com fatos criados ou relacionados a personagens, ou seja, podem ser fictícios ou podem ser baseados em fatos reais, e vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas numa sequência de tempo relativamente ampla, por isso ela é extensa. Veja que as palavras narrativa, prosa, personagens e conflitos estão destacados. Por quê? Porque essas são as principais características do romance. Narrativa, com todos os elementos da narração, escrita em prosa, que a gente vai ver mais no próximo slide, envolve personagens, ou seja, gira em torno de personagens, e conflitos, vários conflitos, que falaremos também mais adiante. Vamos lembrar uma coisinha que nós já falamos na aula anterior sobre poema, lembram? Qual a diferença entre poema e prosa? São duas formas distintas de escrever. O poema ele é escrito em versos, que são as linhas curtas, que se agrupam em estrofes e de linguagem sentimental. A prosa, por sua vez, ela é uma linha completa, ou seja, ela preenche todo o espaço da folha e as orações ou frases vão juntando, formam os parágrafos e o texto vai sendo desenvolvido, com início, meio e fim. Não é que o poema não tem início, meio e fim, claro que tem, mas ele não tem a linha completa, o desenvolvimento, por ele usar uma linguagem sentimental, então ele não utiliza da mesma ideia prosaica, ou seja, o desenvolvimento da linha completa, de parágrafos. Então essa é a principal diferença entre poema e prosa. Poema, linha curta, verso, prosa, linha completa. O romance no Brasil, estamos falando do Brasil, ele surge, embora em outros países ele começa a surgir no século XVIII, final do século XVIII. No Brasil, ele inicia no século XIX, por volta de 1843. Inicialmente, os romances não eram publicados igual a gente conhece hoje. Eu vou ler um livro, eu vou à biblioteca, pego um livro completo, desde da primeira linha até a última linha da história, levo para casa, leio, baixo em PDF, enfim, inicialmente no Brasil o romance ele era publicado em forma de folhetim. Como que é isso? Os jornais vendiam um espaço, um folhetim, daí o nome folhetim, é um espaço da folha, ok? E dentro daquele espaço, o autor do romance, ele escrevia ou editava um capítulo. Aí amanhã, outro capítulo, e mais outro até terminar. Como se fosse mais ou menos o estilo de uma novela, cada dia um capítulo. Então os leitores daquele período, eles compravam o jornal
né? Os interessados naquele romance, quando gostavam, cada dia ele comprava o jornal para ler a continuidade do romance. Então a gente vê na imagem aqui o que significa folhetim, já falamos. Vemos aqui um exemplo no lado esquerdo da tela, né, de um romance em forma de folhetim, publicado no século XIX, 1840, 1850. Vemos aqui no topo da tela, Jornal do Comércio, um dos principais jornais do Rio de Janeiro da época. Então, pessoal, lembrando que então a leitura não era para todos, porque nem todos tinham acesso, bom lembrar isso, né? Hoje a gente tem mais acesso à leitura, seja por meio das bibliotecas públicas, escolares, seja por meio de baixar, enfim, mas antes não era assim. Nem todos tinham acesso à leitura. Apenas aqueles que tinham, até porque também nem todos sabiam ler. Apenas aqueles que tinham acesso à leitura e que tinham condições financeiras para adquirir o jornal. Então, vale lembrar que os primeiros romances no Brasil, eles são publicados em forma de folhetim, um capítulo a cada dia, né? Ainda não tinha ideia, inicialmente não tinha ideia do livro pronto. Aqui nós temos uma polêmica literária do lado esquerdo, de Teixeira e Souza, O Filho do Pescador, o romance de 1843. Do lado direito, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, de 1844. Embora seja escrito em 1844, A Moreninha é considerado o primeiro romance brasileiro. Mas e o outro, que foi em 1843? Por que ele não é considerado o primeiro? Dizem que os críticos literários consideraram que não era uma obra tão boa, com qualidades, a ponto de ser considerado um romance. O segundo já caiu no gosto do público, uma obra de qualidade literária, né, que se destacou muito, por isso é considerado o primeiro romance literário de fato do Brasil, embora reconheça que O Filho do Pescador, esse da esquerda, tenha sido escrito um ano antes. Então a prosa romântica, como eu disse, né, ele inicia com o romance O Filho do Pescador, de Antônio Gonçalves Teixeira, em 1843, e o primeiro romance em folhetim, que eu já expliquei lá atrás, né, que é cada dia um capítulo no jornal, ele é publicado em 1844, que foi A Moreninha, creio que alguns já leram, de Joaquim Manuel de Macedo. Aqui é o Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, que escreveu O Filho do Pescador, e aqui Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu A Moreninha, considerados os dois primeiros romances do Brasil. E aí depois não parou, nós temos hoje uma série de romances publicados que veremos mais adiante. Pessoal, é importante observar que hoje os jovens, né, em especial, adolescentes, as pessoas em geral, eles têm muitos recursos de lazer. Tem a internet, a televisão, rádio, enfim, né? Mas nós temos que voltar no tempo e entender que no século XIX, né, a leitura era uma das formas de prazer mais fáceis, mais acessíveis, né? Talvez a única para muitos, né? Tirando às vezes algum evento, um esporte, alguma atividade, a leitura era a forma de lazer mais comum na época. Por isso que a gente fala tanto em leitura naquele período, né? Romance, as pessoas compravam um jornal, não interessado na notícia muitos, mas interessado no romance ali. Então veja que o hábito de leitura era muito comum. E quando o romance surge, esse hábito que eles liam muito poemas, né, o gênero poético, as epopeias, quando o romance surge, isso aí foi uma mão na roda, né? Cada dia eu li um capítulo e ficava ansioso esperando pelo outro próximo. Então o hábito de leitura cresceu muito, o que deveria voltar a acontecer. Infelizmente, em nossa época, o hábito de leitura caiu bastante. Quais são as características do gênero poema? Vamos ver algumas características, do gênero romance. Pessoal. Quais são as características do gênero romance? Em primeiro lugar, os elementos da narrativa, que a gente lembra muito bem. Narrador, que é quem conta a história em primeira ou terceira pessoa. Os personagens são os seres que participam da história. O espaço, os cenários, né, o local onde se passa a história. O tempo é o desenrolar da história, seja cronológico ou psicológico. E o enredo, que é esse desenvolver da história, início, meio e fim, né, essa ideia que vai
a sucessão de acontecimentos e dá origem a um enredo. Uma outra característica do romance é que tem vários conflitos. O que é o conflito? Lembra do conto que nós já estudamos? O conflito é uma situação que quebra a linearidade. Então, se eu saio de casa para ir ao mercado comprar alguma coisa, então eu vou e volto, não aconteceu nada demais. Mas se no caminho, ao invés de eu ir ao mercado, eu encontro um amigo e vou conversar, e esqueço daquilo que eu ia comprar, enfim, né? Então aí aconteceu um conflito, não foi uma briga. Conflito não quer dizer briga. Conflito é algo que quebra a sequência que vinha. Então, o conto só tem um conflito. O romance tem vários. Então, por isso que o romance ele é mais extenso do que o conto, justamente por isso, porque ele vai ter várias tramas, né, várias situações, e aí, assim, a cada momento que você vai lendo, você vai acompanhando um personagem, uma trama aqui, um conflito ali, um outro ali, e isso vai dando um volume maior para o romance do que o próprio conto. Uma outra característica do romance é que o destaque maior se deve às personagens, ou seja, aos seres que participam da história. Ele tem mais destaque do que o próprio espaço. A maioria dos romances, é claro, nem todos, gente, então falamos a maioria dos romances, o destaque maior se deve aos personagens, às ações e atitudes das personagens, tá ok? Então essas são as três principais características, né? Elementos da narrativa, porque é uma narração, a questão dos vários conflitos, a trama que envolve esse emaranhado, essa teia de aranha, como se fosse assim, para chegar no final da história e tudo se resolver, e o destaque aos personagens. Existem vários tipos de romance, vários tipos de romance. Então, assim, quem lê romance, aí tem romance para todos os gostos, Vamos ver alguns. Inicialmente, no Brasil, como eu disse, começa no século XIX, 1843, 1844, o romance ele começa com três tipos, inicialmente. Urbano, que retratava os costumes da cidade, regionalistas, os costumes de uma região, indianista, que exaltava o índio e a natureza, tá ok? Então essas imagens que você vê aqui são exemplos de romance urbano, lado esquerdo da tela, no centro regionalista, o costume de uma região, e à direita indianista, que falava do índio e o contato com a natureza. Também tem um romance de ficção científica, que são aqueles romances em que usa-se a imaginação científica, cria-se uma história muitas vezes envolvendo máquinas, experimentos científicos que ainda não existem na realidade. Um bom exemplo disso, 20 Mil Léguas Submarinas, escrito por Júlio Verne, que eu creio que alguns já leram. Ele fala do submarino antes mesmo do submarino ser inventado. Então ele criou, né, uma ficção, quer dizer, ele inventou um aparelho, um instrumento científico, né, tecnológico, e então todos os romances de ficção científica eles se baseiam nisso, pensam no futuro, em algo que ainda não existe na realidade e usa a ciência para tal. Romances de aventura, que como o nome já diz, são aventuras, viagens, descobertas, enfim, né? Os Três Mosquiteiros, Novo Mundo, enfim, vários romances de aventura, né? As Viagens de Gulliver e assim por diante. Conta a aventura. Romances históricos ou romances de época, romances que retratam um período anterior, passado, né? A gente vê em vários romances históricos aí, principalmente volta no passado, igual houve os romances ligados aos cavaleiros medievais, enfim, todo esse processo que também vocês conhecem. Romances psicológicos, como o nome já diz, o foco dele não é o exterior, mas o interior, o que os personagens pensam, sentem, né? No Brasil nós temos uma grande escritora de romance psicológico, Clarice Lispector, que ela ela analisa o que pensa, o que sentem as personagens em seus romances. Daí ser psicológico, quer dizer, o foco não é no exterior, mas no interior, nos pensamentos, no comportamento das personagens. Romance policial, e a gente pode citar aqui o famoso Sherlock Holmes, né, detetive, tem a imagem aí que vocês podem ver.
É uma literatura de investigação, envolvendo crimes, envolvendo a polícia, as investigações, muito também comum. Romance de cavalaria, são os romances da Idade Média, as novelas, também chamadas de novelas de cavalaria, retrata o período medieval, né, o costume dos cavaleiros, né, as armaduras que iam à guerra, enfim, aí todo aquele processo da amada esperando. Quando fala romance de cavalaria, nós lembramos a Idade Média. Romances contemporâneos, que são os que tem nos dias de hoje, como A Culpa é da Estrela, Crepúsculo, romances de autoajuda ou livros de autoajuda, enfim, uma série de romances, né, de todos os gostos, de todos os estilos, chamados romances contemporâneos. Pessoal, vamos a um pequeno teste para ver se nós compreendemos. A palavra romance origina-se de qual língua? Grego, latim ou egípcio? Latim. Romanço ou românicos, que aí essa palavra vai ser um estilo de escrever e vai originar uma narrativa mais longa, diferente do conto. Tá ok? No Brasil, o romance surgiu no século 17, 18, 19. No Brasil, viu, pessoal? Não é na Europa, em outros países europeus, não. No Brasil. O romance surge em século 19, 1843. O Filho do Pescador, que não foi tão bom assim, mas veio em 1844, século 19, A Moreninha de Macedo. 3. Qual a principal diferença entre o romance e o conto? Tem vários conflitos, os vários conflitos e a extensão, ou seja, o tamanho, os elementos da narrativa ou texto em prosa. Qual é a principal diferença entre romance e conto? Resposta é A. Por quê? Os dois é escrito em prosa, por isso não é a letra C. Os dois usam elementos da narrativa, tanto o conto como o romance, por isso não é a B, é a A. Porque o conto só tem um conflito, o romance tem vários. O conto, ele é mais curto, o romance é mais extenso. Então, essa é a principal diferença. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida também vocês podem comentar, podem usar o Google Sala de Aula. Nós estaremos prontos para tirar as dúvidas de vocês. Então, Deus abençoe e até a próxima.